A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Cardio Day, uma vida saudável começa por você. Heraldo Construções, Atlantis Residence, Spirit of the Sea. Fiat, aqui é Duna. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Metropolitan Mall, entre e se encante. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. E Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Carrascos Tíbaros estão lubrificados. Gemente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que está começando aqui na Rádio Som Maior em 2019. Oficialmente. Agora vai, agora é ao comigo, vivo. Mano Dal Ponte, não ela. Aprendeu? Ao vivo? Não desaprende. Hoje no ponto a ponto eu fiquei meio... Ops. Eu notei, eu te ouvi. Ouviu? Obrigada pela audiência. Eu vi só um pedacinho que não dá pra escutar muito. Queria mandar um abraço. Assim, ó, a gente fica, né? Um abraço pra quem, filho? Fica de férias e aí quando volta diz, opa, vamos. Tá, vai, voltou. Quer mandar um abraço pra quem? Queria mandar um abraço pra todo mundo que interagiu durante as férias aí do Avesso, que era gravado. Todo mundo mandou um recado. Você ficou curtindo ali, galera? Todo mundo mandando recado, xingando e elogiando. Aí que é bom, aí que é bom. Não entenderam que era gravado. Aí que é bom. A galera não entende, né? E olha que a gente falou umas 12 vezes durante o programa que era gravado. Mas tudo bem, agora é ao vivo. 2019 começou, né? Tudo beleza, entendeu? Ninguém morreu, olha só. Tá tudo Isso, certo. Tá tudo certo. Né? Não sei, né? eu ia falar não tudo fomos novo. fomos demitidos, achei que seria. Mas dá Eu achei tempo que não ainda, né, voltava. mano? Sempre dá tempo de ser Capricha, demitido. né? Capricha. Esse ano eu vou caprichar, quero ser demitido ao vivo. Tá bom, então. Não, bom, aí o cara fica grande, entendeu? Claro, lógico. Sabe aquela coisa de você ir pro intervalo e não voltar? Acontece isso? Vai pro intervalo e não volta outro mais, só apresentador volta eu. já. Tá bom. Volta só tu, vai estar começando. Tá bom, quer? programa do Avesso no ar. Hoje. Hoje é terça-feira, nosso primeiro programa ao vivo de 2019. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Tem ajuda humanitária, tem música. Sei que tem até inglês aqui no meio. É isso, Hugo? É professor de inglês também? Isso mesmo. English teacher. English teacher. Do you speak English, Mano Dal Ponte? Mais ou menos. Sou. Mais ou menos, eu falo. Vai, tá, ele tá aqui, o Hugo tá aqui. Tá, mas antes vamos perguntar que dia é hoje? Porque hoje é vários dias legais, né? Que dia é hoje, meu querido Marlon? Agora no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Ah, podia tocar uma música, né? Ai, vamos jogar baralho. Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento: Dugas Pizza Delivery, um jeito novo de fazer pizzas. JP Boutique de Carnes e Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga anexo ao Ventuno. Que dias são hoje? Vai, que dias são hoje? Que dias são hoje? Hoje são vai. os dias de Elvis Presley. Cantor, dizem que ele não morreu. Dizem que não. Não, E diz dizem que não que ele morreu. nasceu. Dizem não, né? Tá Não, aqui. Ele nasceu no mesmo dia do David Bowie. Eu acredito que ele não morreu mesmo. E do Alexandre Pires. Tava bom, né? Do Sabe que o Alexandre Alexandre Pires já tocou na Casa Branca. Vocês zoneiam com ele? Fiz quem? Tu fica zoneando com ele? Eu por quê? Tu disse que é uma bosta a música dele. Quem Sempre que disse? Tu sempre falou isso. Eu adoro não falou? pagode. Tu gosta? Adoro. Quem tá rindo é tu. Ah, é? Tá. Vê que Alexandre Pires tocou na Casa Branca, vocês lembram? Eu acho que foi pro Ele tem Obama. uma moral. Ele tem um monte de moral, né? Alexandre Tem. Pires. Que mais? Stephen Hawking. Stephen Hawking, né? Você viu o filme dele? Não lembro. Teoria de Tudo? Não, se você Não tivesse lembro. visto, você tem que ver, porque o filme é maravilhoso. E É a história da nesse vida. dia também morreu Galileu Galilei. Galileu Galilei foi aquele que foi colocado, né, pra fogueira e falaram, ou você diz que o mundo não gira em torno do Sol, né? Sabia disso? E eu gosto que essa galera é física, matemática, astrônomo, filósofo, é tudo junto, né? Mas não é, mas eles eram, né? E inglês. Tudo. Inglês, tá, vai. Hoje chega de dia, vai, quem tá aqui? Internacional do fotógrafo também. Beijo pra Abraço todos os pros nossos meus amigos amigos, fotógrafos, e aqueles que se acham fotógrafo também, porque tem, né? Nós, tem os né? que Todos compram. se achamos. Tu Todo se acha mundo, fotógrafo? Todo mundo, né, Lógico que a gente compra tem uma câmera, celular, acha que é hoje faz fotógrafo. foto bonita. É, né? Vai, tá aqui, Hugo tá aqui. Rafael de Oliveira Cruz, tudo bem? Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero agradecer imensamente o convite, de verdade, de coração. Hugo, a gente convidou porque tu tem uma história legal, né? Não, com certeza, mas ao mesmo tempo eu quero dar parabéns para vocês pela iniciativa, assim, de dar voz também a pessoas assim como eu, né? Que são pessoas simples, mas que têm esperança no coração de ver um mundo melhor, né? Então isso aí para vocês... Pô, a nossa show teoria de é que bola. toda pessoa tem uma grande história pra contar. Isso aí. Nós Não temos tem algumas. essa. Todo mundo, certeza. cara. Tá, e a sua começa quando? Você começa
Você era trevas virou luz? Era mais ou menos assim? Não, eu nunca fui treva. Nunca fui treva? Eu fui um pouco diferente do que geralmente acontece, né? A pessoa é assim, eu sempre fui de igreja, cara. Eu sempre fui o bom garoto, digamos assim, né? Sempre fui de igreja e tal, e chegou um determinado momento da minha vida em que eu quis fazer alguma coisa diferente. Eu trabalhava na época numa empresa de pisos e azulejos, e eu... Não sei, não me sentia mais, assim, eu queria algo mais, eu queria mudar o mundo. Não tem aquela história, eu quero mudar o mundo, assim? E eu era novo, gurizão, não seguia aqueles que só queriam ver Matusa, né? Que a gente tinha isso, né? Mas tu chegou aí em alguma festinha? Não, nunca foi no Não Matusa. ia também. Até eu fui. Cara, Estúdio 7, aqui assim, boa. Não, eu era vizinho dos caras, né? Então eu tinha que dar essa moral pros caras. Não, mas assim, ó. Então, quando eu era muito moleque, assim, lá pelos meus 19 anos, eu quis fazer algo diferente e fui para um centro de treinamento missiológico em São José dos Campos. E lá eu fui recrutado para esse trabalho, um trabalho voluntário no leste europeu. Foi daí que começou tudo a minha história. Com 20 anos. Com 20 anos. Tá, mas que trabalho foi esse? Um trabalho humanitário? Isso, na verdade, assim, ó, essa organização chama-se Operação Mobilização, tá? É uma organização interdenominacional. O que significa? Ela não está vinculada a denominação nenhuma, tá? Ela é uma organização independente, norte-americana, que tem base em mais de 100 países no mundo. Então, essas bases trabalham nesses países com diferentes projetos. Cada país tem a sua necessidade. Se você fala de África, a África tem uma necessidade. Se você fala de leste europeu, já é uma outra necessidade. Mas há necessidade também. Se você for ver pela história da Bósnia, por exemplo, você vai ver que passou por uma guerra terrível, né? Houve uma das maiores chacinas do mundo lá, né? A ONU teve que intervir, né, em Srebrenica, onde os sérvios entraram e destruíram uma cidade toda, mataram todo mundo. Era terrível o que aconteceu, né? Então, de 92 a 95, foi essa barbárie que aconteceu na Bósnia. Aí você pensa, um país que passou por tudo isso, o resultado disso no psicológico das pessoas, eu conheci gente que na época da guerra tinha 9, 8 anos de idade e viu seus pais, cara, serem mortos na sua frente, sua mãe ser estuprada, o pai levado, vivendo num campo de refugiado, ficaram sem luz, sem comida durante 3 anos. Então você imagina, isso dentro do interior de uma pessoa, cara, é terrível. Então foi nesse processo aí que essa Operação Mobilização na Bósnia trabalha com essa linha de ajuda humanitária, nesse sentido, tanto de ajudar com a questão física, tá? O material físico, roupa, comida, tudo que fosse a necessidade física das pessoas, mas também, mais do que isso, um atendimento, uma assistência às carências psicológicas dessas pessoas. Mas quando você entra na ONG... Você não tinha tem noção? Ideia. Não tinha ideia. Não tem ideia. Não imagino que você vai encontrar. Não imaginava. Tanto que quando me perguntam... Uma vez a gente foi visitar uma igreja e cada um... Eu lembro que eu tinha meus amigos ali, cada um já tinha o desejo de ir para um lugar. Um falava, eu quero ir para a Índia, outro eu quero ir para a África. E eu não tinha isso, cara. Eu não sabia para onde ir, né? Eu só queria servir. Eu queria ajudar. Eu queria fazer alguma coisa, né? E ainda eu lembro de comentar isso. Olha, cara, eu só quero servir. Eu acho que o servo, ele meio que não tem direito a nada, assim. O servo, ele vai pra onde o seu senhor mandar. Isso é tudo no amor, Hugo. Tudo no amor, porque com certeza. Os custos, enfim, é tudo contigo. A gente que é isso. Na época eu tinha um Uninho 95 ELX 4 portas. Vendeu? Mandou? 19 anos com o Uninho 95 e... Você tava arrasando, assim. Me sentindo, né? Aquele celularzinho da Nokia, aquele... Que abria. Sabe que abria aquele do flapzinho assim e tal. E eu abri mão disso. Nossa, e o Uno não se vende, né? O Uno não se vende. Com certeza, né? E não era um Uno zero, mas era um Uno, né? Então, na verdade, foi assim, uma escolha que a gente fez por entender um chamado, na verdade, sabe? Uma chama dentro da gente. Eu era muito novo ainda, né? Mas não tinha de forma alguma. Uma pergunta clássica, por que ir pra fora e não ajudar no Brasil? Boa pergunta, cara. Muita gente pergunta isso. Cara? Isso é claro, cara, porque a gente vê a necessidade que tem no nosso país, é imensa, né, cara? É assim, olha, se a gente for pegar e analisar da parte teológica, ok? Teológica da coisa, quando Jesus faz a grande comissão para os discípulos, ele fala assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está falando isso para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele fala assim, ó, faça isso tanto em Jerusalém, que é a cidade onde eles estavam, quanto em Samaria, que era o estado, na Judéia e os confins da terra. Então ele está falando nessa sequência, mas num tanto quanto. Então a necessidade, ela existe em todos os lugares. A diferença, mano, é a seguinte, é que nós temos lugares onde você tem mais
gente ajudando e outros que você tem menos gente ajudando, ok? Quando você fala de uma Bósnia da vida, quem aqui que tu conhece que já foi pra uma Bósnia, cara? Eu não conheço ninguém que foi pra só você conhece, né? Agora tu conhece, né? Então, tipo assim, ó, há uma necessidade lá que é diferente da nossa necessidade aqui. Eu encontrei pessoas lá, cara, que tinham uma necessidade da alma. Eu fiz uma ajuda, olha só que interessante, cara. A gente trabalhava com doação de alimentos, tá? A gente tinha uma série de pessoas que ficavam lá numa fila e a gente entregava os alimentos. Eu recebi neve, cara, que caiu do céu. A Bósnia neva durante 6 meses, pra você ter uma ideia. Menos 25 é frouxo na Bósnia, assim, sabe? Então é neve de cobrir carro, de você não ver nada, assim, né? E a gente atendeu, uma senhorinha veio e eu lembro que a gente deu uma lata gigantesca, assim, de pepino. A gente tava doando, cara. Mas esses alimentos vêm de onde? Vem de tudo que é lugar do mundo. Essa ONG... Vai chegando... Ela faz ela tem essa interligação entre os países, entre denominações, entre fundações, associações, e todo mundo se ajuda. Então a gente fala da nossa necessidade, a ONG entra dentro desse processo e traz aquilo que a gente precisa. Então a gente recebia aí, a cada 3 meses, uma porrada de coisa que a gente enchia nosso depósito lá e fazia essas doações. Tava entregando essa latona de pepino, tá? Sei lá, era 5 quilos, cara, de pepino, uma lata, assim. Uma senhorinha, cara, uma velhinha olha, eu acho que ela não tinha 1,20 m de altura. Eu, na época, estava começando na Bósnia, não entendia nada. Essa senhora falava comigo como se eu tivesse morado na Bósnia há 30 anos e eu não entendia nada do que ela falava. Qual é a língua? É eslavo? Servo-croata. Servo-croata. Ja mogu pričati bosanski, ako ti hoćeš, možemo pričati Tu aprendeu svaki a dan. falar a língua deles? Ja sam živio tamo 4 godine. Ah, mas Eu morei lá 4 anos, né, cara? Então, e trabalhando com gente o tempo inteiro. Então é inevitável, né? A gente acaba aprendendo. Eu aprendi o bosniano pelo inglês. Não foi nem pelo português, né? Então foi bem louco, assim, Teve uma passagem de língua ainda, não foi direta. Então foi bem legal, assim, pra mim foi um crescimento. Mas daí a senhorinha, desculpa, a gente cortei. Cara, aí eu falei, pô, não posso deixar essa senhorinha nessa neve toda, cara, levar esse latão de pepino pra casa, eu vou carregar com ela. E ela levou, claro, mais uma caixa, aproveitou que eu tava indo, levou mais uma caixa de coisa, e lá fui eu. Cara, pensa numa senhora que morava longe dali, meu. E na neve, meu, menos 25, neve que Deus mandava do céu. Rapaz, eu cheguei lá, eu entreguei pra essa senhora, levei as coisas dela. E na hora de ir embora, cara, ela me agradeceu, eu me senti impulsionado a dar um abraço nela. Eu falei assim, posso te dar um abraço? Aí ela, rapaz, tu não tem noção, cara. Tu imagina uma pessoa que desmorona porque recebeu um abraço. E depois ela veio contar que faziam 20 anos que aquela senhora não recebia um abraço de ninguém, cara. Então, tu pensa, claro, que necessidade... Quais são as necessidades, né, cara? Então, a necessidade, de repente, de alguém que precisa do pão, ela é diferente de alguém que precisa de um abraço. Isso existe, né, Hugo? Existe, cara. A gente não sabe que a gente... E, de repente, até alguém que tá ouvindo a gente aqui agora, cara, que a gente não tem noção. Tá numa situação que diz assim, poxa, eu sou um, cara, que eu tenho, de repente, todas as condições financeiras do mundo, mas eu não sei o que é um abraço. Hugo, apesar de você tá lá pelo bem... Você viu mal de perto lá, cara? Cara, não vou te dizer, não, cara, graças a Deus, assim, ó, eu fui pra lá em 2000, tá? A guerra já havia acabado há 5 anos. Havia ainda rumores, de repente, uma retomada do exército sérvio, a ONU tava lá dentro, tomando conta, era normal eu estar no centro da cidade e passar um tanque de guerra, assim, ó, com os capacetinhos azul lá da ONU. Galera azul lá. Mantendo a ordem e tal. Porque muita gente dizia, se eles saírem, o pau pega de novo. Isso, né? E a gente tinha uma grana nossa dentro de casa, que era uma grana de... Emergência? De emergência. 3, 4 moedas diferentes para caso desse uma bronca, pega aqui e vaza. Não tem esquema. Porque a gente realmente não sabia o que podia acontecer, né? Dava medo? Pois é, aí que tá. Eu acho que quando você tá no processo... É igual assim, ó. Tu vai nadar no mar, né, cara? Tem tubarão no mar. Né? Você vai ver a semana do tubarão, tu nunca mais entra no mar. Né? Eu não entro. Mas vai tomar um banho, mas... Tipo assim, quando tu tá lá dentro, tu não pensa que de repente vai chegar um tubarão ali te comer, né? Então, quando tu tá lá no meio do negócio, tu tá envolvido, tu tá mergulhado naquilo ali. Tu não pensa que pode voltar. E mesmo que volte, na época, eu acho que a gente diz assim, cara, se estourar de voltar, eu não vou sair daqui, cara. Porque a gente criou um laço, uma amizade tão grande com todo mundo. Como é que eu vou pegar agora? Eu que vim pra cá pra ajudar esse povo, na hora que ferve o negócio, eu vou sair fora? Então, a gente, mesmo lá, a gente dizia, cara, se ferver, eu não saio, cara. Então, as pessoas não te chamavam de louco? Tinha muita gente que não entendia, né? Aqui mesmo, com certeza, né? Não consegue entender, não adianta? Porque é diferente, né, cara?
Assim, é o tipo de atitude que é inexplicável. Eu não consigo explicar essa paixão. Mas eu tu não foi consigo. sozinho? Na primeira vez eu fui sozinho. Primeira vez eu era solteiro ainda, fui sozinho e depois eu fui novamente, tive a chance de ir mais uma vez, aí eu já fui casado e com um filhinho de 2 anos. Você levou um filho pra Bósnia? Levei meu filho pra lá. Aí foi uma cidade diferente, já uma outra proposta, digamos assim. Na primeira vez eu morei no nordeste da Bósnia, pertinho assim da Croácia. E na segunda vez, já em 2011, fui com minha esposa e meu filhinho pra Sarajevo, a capital daí. Tá, mas você passou necessidade a primeira vez, Hugo? Como é que foi? Então, é assim, ó. O que acontece é o seguinte. Porque assim, quando a gente começa a falar sobre essas coisas, a gente entra numa questão meio espiritual da coisa. E eu não quero que seja assim, né? Pra não parecer que eu tô sendo assim um crentalhão chatão falando das coisas assim de Deus e tal. Mas é inevitável, tem coisas que tu não consegue explicar. E aí, quando vem o sobrenatural, né? Que é aquilo que tu não consegue explicar, como é que tu vai dizer que, de repente, não tem um Deus ali que tá agindo? É o tal do chamado, né? Tem isso, né, cara? E Deus respalda, ele capacita, respalda, é o que ele faz. O que aconteceu, cara? Eu estava lá há 6 meses, tá? Minha líder me chama pra conversar e fala o seguinte, Hugo, é o seguinte, nós estamos aqui faz 6 meses... Não, eu estava lá 9 meses e fazia 6 meses que a minha igreja passou por dificuldade e não mandava a ajuda pra lá. Porque a igreja faz esse papel também, tá? A igreja faz esse papel, o dinheiro que entra de oferta, essas coisas, serve pra isso, tem que servir pra isso. Essa é a ideia, né? É em função do reino. E fazia 6 meses que a minha igreja não mandava nada pra lá. Ela disse assim, nunca ninguém voltou pra casa por causa de falta de grana. Ela disse, e você não vai ser o primeiro. A gente acredita no teu chamado, que Deus tem um propósito na tua vida aqui. Mas ela era brasileira? Ela era norte-americana. Norte-americana? Isso, do Texas. E aí, ela falou assim, cara, a gente vai permanecer no propósito, a gente vai orar e vamos esperar o que vai acontecer. Mano, deu 2 meses depois dessa conversa, veio um cara da ONG nossa, da Alemanha, para fazer um mapeamento do que estava acontecendo no nosso trabalho lá, para poder passar para as outras equipes e tal. Ficou sabendo da minha história. Esse cara volta para a Alemanha, se reúne com algumas empresas e associações na Alemanha, e esses caras, mesmo sem me conhecer, me mandam um cheque com todo o meu sustento para o período de 2 anos lá, cara. Então, tipo assim, vai explicar isso, cara. 2 meses depois ela vem pra mim e falou assim, a conversa que a gente teve, não te preocupa mais. Tá tudo certo, rendeu? Tá tudo na conta já dos 2 anos. Não poderia ficar lá sem porque esse valor? eu tinha que, de alguma forma, colaborar porque você tem custos, né? Aluguel, comida, tudo, transporte. Então, pra mim também foi complicado, porque eu fiquei sabendo que fazia 6 meses que eu não colaborava. Então foi cruel pra mim lá na equipe. Né? Que a tua grana já tinha acabado. Entendeu? E eu tava assim, na dependência. Deus nunca deixou faltar, nunca me faltou nada, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não tava de alguma forma colaborando com aquela parte financeira. Pra mim era terrível isso, foi uma aprovação. Ninguém quer, né? Foi um teste. Né? Foi até interessante porque o pessoal notou que eu mudei, né? Teve um dia que a minha equipe mesmo, eu tava numa equipe lá de 9 pessoas de diferentes lugares do mundo, África do Sul, Alemanha, Hungria, Argentina, tinha até argentino lá. E até que é Deus provando o nosso amor mesmo. Tá pelo amor mesmo, assim. Dividir o quarto com um argentino. Olha, pra você ver, né? Isso é a maior das provações, então, né? Pra você ver como é Deus mesmo agindo na vida. Vocês conversavam sobre futebol ou não? Conversava, cara. E daí, dá foi legal, mesmo cara? assim deu pra conversar com ele? Não dava pra conversar com ele. Mas sabe o que foi legal, assim? Foi legal que depois desse período de 2 anos lá, ele veio pra mim e confessou algo. Eu achei tão bonito o que ele fez, cara. Ele veio pra mim, ele falou assim, ele confessou pra mim o seguinte, cara, os brasileiros são melhores que os argentinos. Ele confessou. Eu tô falando aqui, você que tá me ouvindo agora. Andrés Pacheco. Você tem razão. Um beijo pra ele falou assim, cara, vocês são melhores, cara. O brasileiro é melhor que o argentino, cara. Ele falou pra mim isso. Não sei, ele viu minha vida ali, né, cara, do jeito que a gente é e tal. Então, tá aí, né? Foi um argentino que falou, quem sou eu pra Somos apaixonantes, né? Os brasileiros são apaixonantes. Mas todo mundo passa por provações. Eu há 4 anos tenho a Pete do meu lado, entendeu? Eu entendo isso como uma aprovação. Tá aqui graças a mim, olha que maravilha. E vai crescendo, mas você vai aumentando de desafio, né? Vai quem tá aqui hoje, Pitbull. Hugo, Rafael, e daqui a pouco tem música. Tem CD, a gente vai sortear CD, o Hugo vai cantar pra gente. Queremos ver esse lado também. A gente já volta, vai que não vem.
E aí, galera, aqui é o Jerry Lee. Oi, Giovanni Lemos aqui com vocês nesses 30 anos de carreira. O melhor lugar, o melhor palco que eu já toquei foi no Programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pitbull Gonde. Programa do Avesso. Avesso voltou Versão hoje. 2019. Olha, isso tem uma coisa que não muda em 2019, principalmente no verão, é aquela sua vontade de se tornar um churrasqueiro profissional. Aquele cara que convida os amigos e não passa vergonha. E você já sabe, porque em 2018, a JP, nosso querido Joster, a JP, esteve conosco aqui no Avesso. Está em 2019 novamente, ok? Então, se você quer se tornar aquele churrasqueiro, passa na JP, compra aquela carne maravilhosa. E se você não sabe como fazer, o Joster te ensina, te explica. Boa a carne dele. Tem de tudo que é tipo, entendeu? A equipe dele é muito boa também. Não, mas assim, se você for fazer porcaria, você faz, porque você consegue estragar coisa boa se você não souber. Então você fala com o Joster, vai lá, tem facas maravilhosas, gostaria de ter todas. Tem temperos, tem carnes, tem tudo. Passa na JP, tá bom? Ali no comecinho da Joaquim Nabuco, bem fácil, escuta o Avesso que você vai ter vários brindes aqui esse ano com a JP, pode ser? Pode, deve. E quem tá aqui, vai? Hugo Rafael. Ele que vive a fé, inclusive lançou um CD com este nome, Viver a Fé. Todas as músicas suas? Todas autorais, graças a Deus. E a ideia, na verdade, do CD é trazer, de repente, um pouco de uma mensagem de esperança para quem não vai na igreja. Essa é a ideia, tá? Não é um CD para crente. Tá, mas por exemplo, assim. você vai como crente, né, pra Bósnia. As pessoas têm religião lá? Como é que é? Lá, então, a Bósnia é um país de maioria muçulmana, né? Muito pouco cristão, é 1% da população, né? Então a maioria é muçulmana. Por isso que a gente acaba trabalhando sem ter uma linha denominacional, né, cara? Porque se você chegar lá pra falar que você é de igreja... Acabou, aí ninguém vai te aceitar. Vai te aceitar, né, cara? Eles não vão. Então a gente vai além dessa questão de placa denominacional, né? A ideia nossa é fazer um trabalho de conexão dessas pessoas com Deus, na verdade. Mas como é que né, tu faz pra que esse choque cultural não fique te agredindo? Porque são vários choques culturais, eu imagino. Sociais e políticos e religiosos e por aí vai. O choque cultural, ele é inevitável, na verdade, né, cara? E por incrível que pareça, tá, mano? O maior choque cultural que você tem é no retorno pra casa, né? Por quê? Quando você volta mesmo? Porque você passa 2 anos lá, vivendo numa cultura, pensa, turco-otomana, completamente diferente do que você vive aqui. Lá, por exemplo, chega 25 de dezembro, não tem Papai Noel, não tem Natal, né, cara? Os caras não celebram esse tipo. Então não tem iluminação, tem no Ramadã. No Ramadã aí você vê tudo iluminado, tudo bonito e tal. Então, é muita coisa diferente, né? E o estilo de vida, as tuas metas, teus sonhos, teus objetivos, as coisas que você almeja. Tu tá vivendo uma outra realidade de vida, né, cara? E aí quando você vem pra cá, você cai de volta naquilo que você vivia antes. É terrível, tem muita gente que sofre. O ser humano é muito adaptável, né? Isso cara, os canais já afirma, né? Porque onde tu vai, tu acaba assim. Não adianta. Tu consegue ficar. E a relação do ser e do ter, cara? Você vai pra um lugar que as pessoas não têm mais. Isso. E muitas vezes esqueceram do que é ser também. Como é que você relacionava isso tudo em você? Tu diz na questão do eu ter? Porque você abdicou de tudo. Quer dizer, o teu ter não interessava mais. O teu ter estava em outro... Você não queria mais posse, você não queria mais terra, você não queria mais nada. Vendeu o teu Uno, não tinha mais o Uno. Você vai para um lugar que as pessoas não têm mais isso. Elas não têm, elas foram destruídas, arrasadas. Como é que essa relação funciona? Eu acho que o legal do brasileiro fazer esse tipo de trabalho, mano, é o seguinte. A gente consegue viver num país com muito pouco. A gente consegue viver. A gente vive dia a dia matando um leão por dia, cara. Né? O brasileiro tem isso, né, cara? São pouquíssimos aqueles que têm condições de ter muita coisa. Então o brasileiro pena, né, cara, pra viver. Então quando a gente vai pra lá e vê essa realidade, a gente tem um pouco mais de autoridade também pra saber como é viver com o pouco, né, cara? A gente tem isso, né? Tem muita gente que não tem, né, cara, o que a gente tem. A maioria, na verdade, do brasileiro, né? Então eu acho que o brasileiro acaba tendo um pouco mais de tranquilidade
e tem mais autoridade para falar, porque a gente sabe como viver com a dificuldade, né? Com a luta. Então, na verdade, lá pra mim era... Não sei, eu não tinha tanto esse problema, assim, né? E a gente tentava viver de uma forma mais simples possível também, até porque as pessoas que a gente caminhava eram pessoas muito simples, humildes, né? Então a gente acaba tendo essa vida e... E do que dava saudade daqui? Eu acho que mais é comida. Na verdade, assim, dá saudade de tudo. A primeira vez eu fui e deixei minha namorada aqui, né? Que hoje é minha esposa. Então a minha maior saudade era dela, né? Inclusive eu quero mandar um grande beijo você fala que não é, da minha esposa, acaba aqui também o negócio, né? Minha esposa Karine, que está me ouvindo nesse exato momento. Ela era minha namorada, né? E ela é... Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente sente falta, assim, da comida. O que vocês comiam lá? Cara, lá é muito interessante, assim. Tem muita coisa que a gente comia aqui, claro, assim, de arroz, tem essas coisas tudo. Não era nada, assim, extravagante e tal. Mas, cara, tem alguns pratos lá que até hoje, assim, meu Deus, cara, tem um tal de chevap. Chevap é uns bolinhos de almôndega, assim, uns bolinhos de carne com um pão amassado super oleoso. Pensa no pão mais oleoso que você puder imaginar ele. Agora você bota mais um pouco de óleo em cima. E tinha essas almôndegas que eram com tempero diferente, que era esse tempero do chevap, tá? Que eu não sei como é que eles faziam esse tempero. Que tinha que ter o óleo. E tinha esse óleo no pão. Então era um pão amassado assim, essas carnes por cima e cebola. Cara, falando assim é estranhíssimo, mas comendo, mano. Era maravilhoso. É muito bom, cara, aquilo. Mas eu tô achando gostoso, tu falando também. Já gostei o óleo talvez ok, muito óleo, né? Mas, mano, sei lá. Olha, dá uma lubrificada. Daquela limpada, eu emagreci, né? Lá, então, tipo assim, não, tô brincando. Essa parte de Bósnia. Então, mas assim, quem tiver a oportunidade de ir pro leste europeu, Croácia, e eu sempre recomendo aqui agora, cara, Croácia é um dos melhores lugares pra você passar férias no mundo, cara. É barato. E comida deliciosa, costa da Croácia é lindíssima, Dubrovnik é uma das cidades mais lindas do mundo, cara. É a segunda maior muralha, assim, que rodeia uma cidade do mundo, né, depois da China. Tem umas praias lá bonitas, né? Cara, só tem praia bonita, velho. Mas você viajou muito lá ou não? Eu tive em 14 países ao todo, cara. 14 já? 14 países. Mas todos fazendo ajuda humanitária? Todos, na maioria sim. Alguns foi de passagem, outros mais sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ciganos na Hungria, com população ribeirinha no Rio Paraguai, com índios na Amazônia, com ciganos também em Portugal. Como é que são os ciganos? Conta pra gente. Cara, o cigano na Europa é diferente do cigano no Brasil, né, cara? Eles têm origem diferente. O nosso cigano é um cigano de origem romena. Ele é mais esse que vive nas barracas e tal. O cigano europeu ele é de origem espanhola. Então eles têm casa e são muito bem de vida, assim, cara. A única diferença é que os ciganos na Europa, assim, cara, eles são conhecidos, assim, por ser meio gangsters, assim, e tal. Então o pessoal tem medo, assim, dos ciganos. E era legal, porque em Portugal, por exemplo, eu trabalhava... Meu foco era com ciganos. Meus amigos eram ciganos, então... E eu já tinha... Você era da máfia, já. Você já era da máfia. Tipo assim, então eu andava... Tipo, eu tinha esse, né? Então era legal você andar com os caras. Não, mas assim, mas era... Tá bem acompanhado. Tá bem acompanhado. Não, mas é verdade. Então, tanto que, por exemplo, assim, ó, é muito comum em Portugal o cigano trabalhar com cobrança. Porque se um cigano ia te cobrar, você pagava. Você pagava. Você pagava. O cigano veio te cobrar, você pagava. Porque você sabe que você ia pagar ou você ia penar alguma coisa, uma perna quebrada, um negócio assim. Rolava isso aí? Tinha isso, cara. Os caras iam cobrar. Então, assim, ó, chegava um cigano pra cobrar. Eles davam um jeito. Vendiam uma casa e tudo, pagavam. Então... Vendia uma casa. Dava um jeito, cara. Vende casa. Vamos lá. Mas é muito legal, assim, é um povo apaixonado, ardente, caliente, é um povo com música no sangue. Mas são mentirosos, não? Cara, os meus não que eram de igreja, né? Então os meus não podiam mentir. Eu conheço um monte de igreja mentirosa, tá vendo? Isso aí não é padrão também, né? Tô brincando, Tá, mas e os índios na Amazônia? Como é que foi essa experiência? Cara, essa foi uma experiência marcante na minha vida. Tem muito no teu Instagram, tem várias fotos, né? Eu postei algumas fotos no meu Insta, tá? Não tantas, no meu Face tem alguma coisa também. Instagram, @ouhugorafael, que é isso, hein? Cara, esse trabalho foi muito legal, caiu no meu colo, eu não esperava, através da professora Toí Damiani, ali do Marista, professora de Biologia, e do esposo dela, pastor William Becker, eles entraram em contato com essa organização em Manaus, que trabalha com assistência à população ribeirinha no Rio Negro, né, na Amazônia. E eles também dão assistência a tribos indígenas lá. A questão é a seguinte, cara. Os índios são muito discriminados no Brasil. Eu não sabia que era tanta discriminação que tinha, cara. E ao mesmo tempo a gente discrimina sem saber o que os caras vivem, assim, sabe, meu?
Eu vi muita gente, eu fiquei de cara, chamando índio de vadio. Ah, vocês são uns vadios. E, cara, sério, velho, eu nunca trabalhei tanto na minha vida igual eu trabalhei nesses 5 dias lá com os caras. Pra você ter uma ideia, eu acordava 6 horas da manhã pra ir pegar água, pra fazer o café, e eu entrava... Cara, a Índia já tinha ido pro meio da plantação colher... Como é que é oh, meu Deus. Mandioca. Sabe, assim, ó. Ela já tinha ido mais cedo do que isso lá, colher mandioca, já tava voltando e descascando e fazendo as paradas. Então, tipo assim, ó, era muito trabalho. A gente trabalhou com eles dando uma assistência mais prática do negócio, né? A ideia era essa. É uma tribo, Rouxinol é o nome da tribo. E essa tribo tá se acabando, se extinguindo. Os caras estão saindo da tribo. E os que vão ficando, cara, sofrem de alcoolismo. Tem muito essa questão, porque os caras não têm perspectiva de vida, assim. É terrível isso, cara. Então a gente foi pra lá e ajudou os caras a construir, ou a reformar, melhor assim, o principal paiol deles lá, que é a sala de reunião dos caras, assim, que é uma oca gigantesca, assim. Rolou uns cachimbos da paz lá ou não? Não, cara, não rolou. Tinha essas tretas, sim? Não tinha. Não que eu saiba, eu não participei disso. Nesse momento Rituais, eu tava em oração. Tem mensagem aqui pra ti, Hugo. Parabéns ao Hugo Rafael. Não importa o tamanho do desafio, o que interessa é a sua grandeza da solidariedade humana. Parabéns por essa luta da boa batalha. Obrigado. Boa tarde, muito bom ter vocês de volta e com essa mensagem tão linda de fazer o bem sem olhar a quem. Parabéns. Importante. Não, mas o Hugo não cansou, não chegou uma hora que isso tudo cansa, diz assim, não quero mais. Então, quero voltar pra casa e deu de ajudar os outros, vou pra minha casa, vou ficar com a minha família. Eu vou ser bem sincero, eu voltei... faz 2 anos que eu não faço nada nesse sentido, assim, né? Mais de humanitário, digamos assim, né? Eu sinto falta. Eu não posso falar muito de Bósnia. Se eu começo a falar mesmo de Bósnia, eu me emociono mesmo. Eu choro, eu não consigo. Eu não posso falar. Eu sei que eu já me conheço. Então, se eu falar, porque... Entendeu? A gente não pode ir. Lá foi forte. É muito forte, cara. É muito forte. A gente não tem noção do que é passar por o que esses caras passaram, entendeu? Não sabe o que é uma guerra, cara. Não sabe o que é isso. Vamos fazer uma música, então? Pra gente conhecer o teu som e disfarçar essa emoção hoje aqui no Avesso? Não, mas explica uma coisa. Você começou a compor música lá ou não? Não, longe qual foi? Foi antes disso. Desde essa época que eu tava no seminário e tal... Comecei a compor e a gente vai compondo e vai cantando na igreja. E a ideia é tocar as pessoas, né, cara? É trazer uma mensagem boa, digamos assim. E a ideia desse CD surgiu nesse sentido, cara. De repente, trazer uma mensagem legal de Deus, que te faça sentir bem, que te traga uma mensagem positiva, mesmo que você não frequente uma igreja. Eu Posso ouvir no carro esse CD? Com certeza. Por favor, escute no seu carro esse CD. Aí nós vamos sortear pra audiência também um. Vamos sortear um? Mas vamos cantar qual? Primeiro vamos ver. Qual que tu vai mandar pra gente? Essa música é Sentimentos. Sentimentos, a 2 do CD com ele. Hugo Rafael, que trouxe o Murilo Schneider. Tá quietinho, mas vai dar uma mão. É verdade, aí. Né? Eu até peço perdão aqui, meu amigo Murilo Schneider, que veio comigo hoje, vai estar fazendo violão e nos ajudando aí. Sentimentos, sonhos irreais, tudo que escolhi define quem sou eu. E as palavras contidas ou lançadas, rio que traz consigo cura ou dor. Mais que olhares, atitudes, pois o que se mostra nem sempre é o que se é. Mais que o ouro, que o poder dos homens, luta até o fim, sem nunca desistir. O amor não olha para trás, espera em Deus somente. Viver o amor como se a vida dele dependesse. Quem ama vive um sonho bom, não morre no caminho. É chama que acalenta a alma, é perdão a florescer. Sentimentos, sonhos irreais, tudo que escolhi define quem sou eu.
uma mistura de Jorge Versilo com o Djavan? Eu ia falar, me lembrou muito Jorge Versilo. Tem uma pegada assim, mais ou menos? É o Jorge Versilo Gospel, né? Mas tu te identifica também? Cara, eu cresci ouvindo esses caras, cara. Então a gente acaba tendo... Não, com certeza. Não tem como você fugir, né? A linha que você escuta e tal. Essas músicas refletem as suas histórias? Muito, as suas andanças? Com certeza. Essa letra, claro que ouvindo assim de primeira, a pessoa não consegue entender, mas quem parar pra pegar e ler a letra e tal, vai identificar isso, na verdade, né, cara? Quem quiser CD, temos 3 CDs, vamos fechar 3. Pega o teu, né, mano? O meu já tá aqui. 3 CDs do Hugo aqui, ó, em nossas mãos, as 3 primeiras mensagens do 988-340678 vão levar pra curtir junto com a gente. É isso aí. Tá, quantas músicas você já tem? Vamos falar de música agora. Aqui no CD tem 10, mas esse é o segundo CD, né? Esse é o segundo CD, na verdade o primeiro CD também tinham 10 músicas, se eu não me engano, eu acho que eram 10 ou 9 músicas, 10 músicas. Gravado aqui em Criciúma com Gesiel Freitas, também meu parceiraço, foi o primeiro CD. Vale a Pena Sonhar é o nome do CD. Gesiel esteve conosco nos últimos programas do ano. Deve estar na escuta, né? Beijo pro Gesiel. Gesiel é o cara, meu. Meu Deus do céu. Gesiel é fenômeno, né, velho? É um cara assim, um artista de mão cheia e um querido, né? E faz um café de qualidade. Tem isso também. Gesiel, bom saber. Eu conheci o estúdio dele. Qualidade, lá agora, com certeza. Não, cara, ó, Mas você gravou o primeiro com ele? O primeiro foi com ele, tá? Foi já bem mais independente, assim, mais, digamos assim, de casa mesmo, né? Era a minha primeira experiência, eu nunca tinha gravado nada, né, cara? Eu não gosto nem de me ouvir, pra dizer a verdade, né? Mas hoje você não gosta também de te ouvir? E a gente vai meio que aprendendo, né? Meio que é obrigado a se ouvir, né? Ninguém gosta de se ouvir. Cara, tem isso também aqui da rádio, também tem isso, né? Não, todo mundo odeia que trabalha com rádio. Ninguém já viu o Pedro Bial falando que não gosta de... Não é legal. Não gosta de ouvir, Então é assim... então a gente vai aprendendo um pouco e vai acabando se gostando um pouco mais, né? É obrigado, né? Não dá pra fugir de si mesmo, né? Então o Geise foi meu primeiro CD e esse segundo veio de uma forma bem interessante, cara. Porque foi assim, ó, eu não tinha mais pretensão de gravar, na verdade, eu não tinha pretensão de ser artista gospel, né? Não tinha uma banda, né? Ainda que hoje eu tenha, né, um pessoal que a gente caminha junto e tal. Mas eu não tinha isso, né? A minha ideia era a ideia de um pintor que pinta um quadro e fica feliz com que as pessoas admirem essa pintura, né? Através das letras, da mensagem. Eu queria só que as pessoas fossem alcançadas com essa mensagem. E através de um amigo em comum, eu conheci um cara, um produtor chamado Ivan Teixeira. Esse cara é de São Paulo e ele é produtor musical da Luísa Posse. Também tecladista da Luísa, tá? Um gordinhozinho que toca com ela, assim. Então, e a gente já se conhecia de adolescência e tal, e eu um dia puxei papo com ele no Facebook, falei, cara, eu tenho eu gostaria tanto que você produzisse uma música minha, assim, cara. Tá, uma música, né? Que é mais devagar. Eu falei assim, você não produzia uma música minha, cara? Né? Um negócio assim, né, estiloso e tal, pá. Estilo Gesiel Freitas e tal. Aí o cara falou, me manda suas músicas aí, cara. Eu peguei e mandei umas músicas já do primeiro CD pra ele. Achando que vinha uma paulada, assim, aquela coisa. Nunca vai fazer. E eu também, até porque eu não teria condições financeiras pra arcar com isso, né, cara? A gente faz tudo muito do nosso bolso, né, velho? É muito acreditando nesse chamado e se entregando. Então, cara, depois ele pegou, me ouviu e falou assim, cara, é o seguinte, eu não gravo só uma música pra você, cara. Eu gravo um álbum pra você. Beleza, né, cara? Valeu. Me sinto lisonjeado que você gravaria um álbum pra mim, mas não tem condições, cara. Como é que eu vou fazer isso aí, né, cara? Aí ele falou, cara, não se estressa. Eu faço pra você de boa. No amor? Cara, no amor, tá? Ele fez pra mim, o único custo que eu tive foi o do batera, tá? Que daí ele pegou uns músicos muito topzera lá de São Paulo. O guitarrista, por exemplo, chama-se Rogério Salles. O cara toca na Broadway, cara. Toca no show chamado Mamma Mia da Broadway. Gravou a guitarra lá dos Estados Unidos. E é tudo parceiro dele. Então ele falou assim, cara, como é algo pra Deus, eu vou fazer isso aí também no amor pra você e vou te ajudar. Então ficou um CD muito legal, cara. Uma produção muito bacana mesmo. E melhor ainda, não tive custos, né, cara? Foi muito barato, saiu muito barato. Tá, vamos fazer uma segunda pra ir pro intervalo? Pode ser? Qual? Escolhe outra aí. Essa música é um pouco mais lenta e ela se chama Meus Sonhos. Meus Sonhos, a número 10 do CD. Hugo Rafael no avesso. Essa música é de repente pra você que tá passando por dificuldade na sua vida aí, tá passando por luta, a gente sabe que existe isso, né, cara? Então, que Deus fale no seu coração nesse momento, tá bom? A vida nem sempre é fácil, a
As tribulações tentam me afastar de ti, do teu amor, mas meu coração está seguro em tuas mãos, e nada vai me separar de ti, e nada vai me separar de ti. As lutas tentam me abater, com golpes fortes me abalar. Meus sonhos não vão morrer, pois eu não desisto nunca, não deixarei que morra aquilo que tanto esperei. Prosseguirei com fé em ti, pois só tua força me leva às lutas. As lutas tentam me abater, com golpes fortes me abalar. Meus sonhos não vão morrer, pois eu não desisto nunca, não deixarei que morra aquilo que tanto esperei. Prosseguirei com fé em ti, pois só tua força me leva além. E aí galera, é o professor Conte, professor de Direito Eleitoral. Aqui no Avesso não tem compra de voto. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pittsburgh onde? Programa do Avesso. Hoje recebendo o Hugo Rafael. Hugo, já me vejo ouvindo as suas músicas chorando, dirigindo, assim, adoro. Já valeu a vinda. E quem vai ganhar também o CD? Quem ganhou, na verdade, foi o Reginaldo Borges, o Joel Veiga, do Sax, que falou que quer gravar tua música também. Ó, tu viu? Legal, o Avesso sempre possibilita uns encontros, assim. E a Nara Peixoto, os 3 ganhadores. Ganhadores? Tatinha, você levava violão nessas viagens? Você fez show lá na Bósnia, não? Eu levava. Então, é algo interessante que aconteceu. Quando eu cheguei na Bósnia, na minha segunda ida, lá em Sarajevo, eu conheci o pessoal da Embaixada Brasileira lá, né? Então, como eu tocava violão, então os caras começaram a me levar pra eventos da Embaixada e eu tocava MPB lá pros caras, assim, tipo, então eu sempre aquele interesse coletivo, né? Levava então, você pra... mas é que era legal, na verdade, assim, porque era uma forma da gente estar conectado também com brasileiros lá, né? Eram pouquíssimos, mas... Te pagavam? Cachê? Não, cara. É tudo no amor, né? Na embaixada, no amor, né? Na Embaixada Brasileira não pagava nada. Mas assim, tinha um rango, né? O rango era bom. rolava, o rango era grátis. Pão com almôndega. Era, mais ou menos isso. Era? Mas, cara, era legal, assim, eu participava, assim, então eu participei de uns 3 eventos, assim, que eu toquei com os caras lá, música brasileira, assim, né? Djavan... E, sei lá. Fez muita amizade lá, Hugo? Muita amizade. Cara, e elas continuam hoje em dia? Até hoje, cara. Internet, até hoje. Como é que funciona? O legal da internet é isso, né, cara? Que a gente... Cara, eu tenho amizade com os índios da tribo. Eu converso com os caras pelo Facebook, né, cara? Eles usam, é tudo igual a gente. Tem. É que lá na tribo não pega sinal de nada, né? Mas eles tem alguns que estudam, né? Então aí estão mais longe. Então eles vão, aí sai dali, aí pega, eles se conectam e fazem e tal. Então a gente tem contato, assim, com os caras. Teve uma história muito legal que aconteceu na tribo, cara. Foi assim, ó, é impressionante, cara. A gente tava um dia batendo um papo com o caçador da tribo, cara. Pra você entender, assim, por que a gente vai pra esses lugares, tá ligado, cara? Remotos, assim, que ninguém vai. A gente tava conversando com um caçador da tribo, dentro do Rio Negro, ok? Nós fomos tomar banho, tava lá com o cara e tal. E o Rio Negro tem esse nome porque ele é negro mesmo, cara. Ele é uma Coca-Cola, assim, né, velho? Tu não vê nada, né? E tem o famoso candiru. Você já ouviu o peixe candiru, mano? É que ele entra, né? Ele entra. Tem o candiru, cara. Então a gente ficava ali... Ele entra, Pete? Onde ele entra? No piu-piu. O canal da uretra. Vocês? Não necessariamente. É tudo que é buraco, né? Ele é tudo que é buraco. Ele é muito pequenininho, cara. Então o candiru é um peixe pior que piranha lá pros caras, cara. Então, tipo assim, a gente tava ali conversando com um cara e o medo do candiru, né, e tal. Mas assim, ó, na brincadeira ali, cara, a gente começou a conversar e a gente foi descobrindo, cara, que o cara sofria de uma depressão profunda. O cara que era o caçador da tribo, que era pra ser o cara mais forte, na verdade ele era um dos caras mais fracos emocionalmente. Ele tinha perdido um irmão que havia morrido por causa de uma briga que ele foi defender o irmão.
O irmão dele foi defender ele numa briga e morreu. Morreu por ele. E ele se culpava disso, cara. Ele sofria terrivelmente por causa disso. E a gente conversando com o cara, você imagina um cara que era pra ser forte, daqui a pouco tá aos prantos com a gente ali, abrindo o coração dele. Então são momentos como esse, Pete, que tu diz assim, ó, cara, vale a pena você tá aqui, entendeu? Porque você tá ali... Não tô aqui por acaso. Não, cara, entendeu? E sabe, você poder contribuir com aquela pessoa e trazer uma palavra que levante ele, que traga uma nova perspectiva de vida, que coloque ele pra cima, que traga cura pra alma... então isso não acontece pra qualquer um, cara. É só Mas pra alguém quem vai, te deu essa palavra? Inverteu o jogo lá? Alguém acabou te colocando pra cima? Então, teve essa troca? É aí que tá. Na verdade, quando a gente vai fazer um trabalho desse, quem faz isso, e eu sei que tem pessoas que estão ouvindo que fazem esse tipo de trabalho aqui, a gente sabe muito bem que a gente ganha muito mais do que a gente oferece, né? É pra nós mesmo, né, cara? O que a gente vai lá é pra gente, é transformador, né, cara? Então, com certeza, já houve momentos em que a gente foi levantado, né? Quando a gente tá longe de casa, a gente sofre muito, saudade das pessoas, a gente às vezes é incompreendido. A dificuldade de comunicação, eu sofria muito no começo na Bóssia, porque eu brincava de dizer assim, eu gosto de escrever, né? Claro, música e tal. Inclusive, cara, ganhei um concurso da CTU, cara. Tem um poema meu nos ônibus da cidade de Criciúma. Escreveu pra aquele projeto, é muito legal. Cara, participei, ganhei, cara. Recebi livro, projeto legal. Eu fiz já achasse o teu poema em algum ônibus, não? Não, que eu não ando de ônibus. Mas eu ganhei um poema igual, assim. Que legal. Mas quem aí, de repente, tá andando de ônibus e ouvindo, se vê Hugo Rafael aí nos poemas, é meu. Pode mandar um alô ali do avesso. Eu fui pesquisar o peixe de vocês, né? Daí tá assim, ó, o medonho peixe candiru que entra na uretra e no ânus. Olha, aquele pequenininho, ele parece inofensivo, mas é uma... Que inofensivo o quê, mano? Tá louco. Tem que fazer cirurgia pra tirar um negócio, tu não tem noção. E a gente tava ali conversando com o cara e daqui a pouco alguém vinha por trás e falava, candiru, aí, levar um susto, né? Ai. Mas assim, isso é que é o legal também, cara, porque a gente é humano, cara. Isso que a gente tem que entender. A gente é humano e Deus quer usar a gente desse jeito que a gente é. Então, de repente, até você que tá me ouvindo agora, eu quero aproveitar, cara. Eu quero aproveitar essa voz que vocês deram, sabe? Essa voz que vocês deram pra, de repente, mobilizar pessoas que, de repente, desejam a vida inteira fazer um trabalho como esse e não sabem como fazer. Sabe? É possível, cara. Sabe aquele desejo que você tinha de mudar o mundo? Ainda é possível. Dá tempo ainda, cara. Dá tempo de você, que de repente viveu a vida inteira em função do trabalho, da família, dos filhos, do marido, sei lá o quê, mas sempre quis fazer algo. Dá tempo. Essas ONGs, cara, elas têm muito trabalhos de curto prazo. Que você pode dar uma semana. Tipo, esse trabalho que eu fui pra Amazônia, são 5 dias na tribo, cara, que podem ser transformadores pra eles, né? E pra você, principalmente. E são 5 dias, cara. Que é 5 dias numa férias de 30 dias, sabe? A gente agora tem um grupo saindo aqui pra região do como é que é? Charco? Na Argentina, cara. A gente é tão bênção que a gente evangeliza até os argentinos, cara. Tem um pessoal aqui da Luterana. Não é só eu, Cristiano. Cassiano que tá indo pra lá, cara, pra levar esperança pra pessoas lá numa região remota lá da Argentina também. Então, tipo assim, ó, há possibilidade, de repente você, até eu quero abrir aqui, tá? Se vocês me derem permissão. Claro, por favor. Você que tem interesse de repente fazer algum tipo de trabalho voluntário como esse, humanitário, entre em contato comigo no @ouhugorafael, Instagram @ouhugorafael, tá? Com H, ouhugorafael. Fale comigo, eu consigo conectar você com diferentes organizações que vão atender o tipo de trabalho que você quer fazer, sabe? Então, mais ou menos essa ideia aí. É isso? Não dá tempo pra muito mais coisa, dá tempo... pra cantar mais uma, né? Pra cantar mais uma pra encerrar. Vamos encerrar, então? Que tal, Hugo? Vamos cantar uma do primeiro CD, que também está no segundo CD, por que não, né? Uma repaginação aí que chama-se Vale a Pena Sonhar. Vale a pena sonhar os sonhos de Deus, hein? Vale a pena sonhar o que Deus já sonhou para mim. Vale a pena esperar o que Deus preparou para mim. Ver a vontade do Pai se cumprir em minha vida. Na, 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 na.
boa, perfeita e agradável é o que eu quero viver. Eu quero viver o que Deus preparou para mim, ser usado em tudo que Deus sempre quis, desfrutar de sua graça e seu amor sem fim, e sonhar, eu quero viver o que Deus preparou para mim, ser usado em tudo que Deus sempre quis, desfrutar de sua graça e seu amor sem fim, e sonhar. Porque, Murilo, vale a pena sonhar, vale a pena sonhar o que Deus já sonhou pra você, tudo que Ele preparou pode acontecer, é isso aí, meu amigo, vale a pena sonhar. Olha, vale a pena ouvir o programa do Avesso na reprise, né, Pete? Muito bom. Olha, que hora que é a reprise? Vai. 8 horas da noite. 8 da noite, hoje tem a reprise horas. desse programaço, se você perdeu. E depois vai estar lá no SoundCloud, vai estar por tudo, tá bom? Fechou, Pitoca? Vamos falar de Quem Tu é Filho? Tem que Audiência? Nossa audiência conhece, gostou muito do programa com teu pai aqui. Que bom, fico feliz. Meu pai é o Beto Silva. Beto Silva, radialista aí, de longa data na cidade. Um pioneiro aí, né? Um dinossauro. E a tua voz é bonita também, né, Hugo? Não tanto como a do pai, né? Mas a gente... Igual o Beto, nem humano. Não, a voz do Beto machuca, até fechou? Tento, realmente, mas... E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e as meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal.